Nessa aula você vai aprender como fazer com que as suas páginas carreguem mais rápido e eu também vou explicar aqui qual é a importância de um site ter uma boa performance. Então vamos lá, começando aqui pelos benefícios de uma página ter uma boa performance. O primeiro benefício é melhora a experiência do usuário. Um site mais rápido oferece uma experiência melhor para os visitantes. As páginas carregam mais rapidamente, o que significa que os usuários não precisam esperar muito tempo para ver o conteúdo, certo? Isso também faz com que o visitante não feche ali a página. Então, vamos supor que o visitante está acessando ali a página em um celular, onde ele não tem um Wi-Fi numa qualidade boa. Ele viu uma página ali, se interessou pelo que viu ali através de um anúncio, por exemplo, porém a página demorou muito tempo para carregar. Então, com isso, o visitante pode acabar tendo ali uma má experiência no site, acabar fechando a página e nem ver o conteúdo. Então, benefício aqui número 2, aumenta as chances do site ser encontrado nas pesquisas. Os motores de busca, como o Google, consideram a velocidade do site como um fator importante para classificar os resultados de pesquisa. Um site mais rápido pode ter uma melhor classificação nos resultados de pesquisa, o que pode atrair mais visitantes. Então, um site que carrega mais rápido, ele também ajuda aqui as redes de pesquisa, como o Google, por exemplo, fazer com que o site ali ele apareça no topo, entendeu? Isso daqui influencia também. Agora, benefício número 3, aumenta a taxa de conversão. Sites mais rápidos tendem a ter uma taxa de conversão maior. Isso significa que os visitantes têm mais probabilidade de realizar ações desejadas, como adquirir um curso ou preencher um formulário. Que aí entra naquilo que eu estava falando também aqui no benefício número 1. Se a pessoa fecha o site ali antes mesmo dela carregar completamente, devido à sua performance que está ruim, isso aqui impacta na conversão do site, certo? Porque se a pessoa não vai nem esperar ali o site carregar, imagina comprar ou então realizar uma inscrição, como eu deixei escrito aqui. Mas enfim, então, já sabendo esses benefícios aqui, já sabendo da importância de fazer com que as suas páginas tenham uma boa performance, como que a gente faz isso na prática? Então, eu listei aqui algumas coisas que a gente tem que fazer, algumas boas práticas aqui, algumas configurações. Então vamos lá. A primeira que eu destaquei aqui é: utilize uma boa hospedagem. Por isso que em uma das primeiras aulas aqui deste módulo, onde eu mostrei ali o passo a passo de como adquirir uma hospedagem, eu recomendei a TurboCloud. Por causa que a TurboCloud é um servidor de hospedagem que realmente faz um diferencial muito grande na questão da performance, certo? Então, por isso que eu recomendo a TurboCloud para os meus clientes e também para vocês que são os meus alunos usarem aqui. A TurboCloud, lembrando que o link para se cadastrar eu vou estar deixando aqui na descrição dessa aula. Voltando aqui. Utilize os formatos de imagens corretos. Lembra que durante as aulas eu estava usando esse plugin aqui, o WP Exporter, aqui dentro do Figma? Então, eu estava usando ele porque ele é um formato que deixa a imagem em um tamanho mais leve, sem que ela perca muito a sua qualidade, entendeu? Se a gente fosse pensar, por exemplo, só na questão da qualidade da imagem, na aparência ali da imagem, a gente usaria um formato como PNG, por exemplo. Porém, esse é um tipo de imagem que fica muito pesado e para usar em sites não é o ideal. O ideal é usar esse formato aqui, WebP para imagens no geral. Por isso que eu destaquei aqui. E aí para salvar nesse formato, aqui no Figma você usa esse plugin aqui que eu acabei de mencionar, que nas aulas anteriores também eu mostrei certinho ali como que faz para exportar usando esse plugin aqui, certo? E também eu destaquei aqui esse arquivo SVG, que você vai usar quando você for exportar algum ícone, certo? Durante as aulas anteriores também, eu mostrei alguns exemplos ali na prática, eu exportando esse tipo de arquivo. Então essa daqui é a segunda boa prática que você deve seguir, usar os formatos de imagens corretos. Uma outra coisa muito importante é isso daqui, suba as imagens no tamanho correto. Aqui eu falei sobre o tipo de arquivo, o formato do arquivo, certo? Agora aqui eu estou falando sobre você
salvar a imagem ali antes de colocar dentro lá do Elementor, dentro do WordPress, você salvar ela no tamanho ideal. O que seria isso? Outro ponto muito importante, suba as imagens no tamanho correto. Aqui eu falei sobre usar os formatos de imagens corretos, salvar ele ali em WebP para imagens no geral ou SVG para ícones. Porém, esse ponto aqui, eu falo na questão do tamanho da imagem, na dimensão da imagem, entendeu? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma das páginas que a gente fez, essa imagem de fundo aqui. Lembra que aqui eu tinha usado a altura mínima de 800 pixels aqui, que eu mostrei ali na aula certinho, como que eu fiz para exportar dentro do Figma? Então, se eu tivesse exportado a imagem em um tamanho, por exemplo, de 1000 pixels de altura, seria maior do que o que eu uso aqui de fato. Então, esse tipo de coisa não é interessante a gente estar fazendo. A gente estar exportando a imagem num tamanho que seja maior do que de fato a gente vai precisar, entendeu? Então, eu recomendo que você sempre use essa forma aqui que eu já mostrei também durante as aulas para você criar as suas imagens de fundo, certo? Você cria um frame aqui certinho, você coloca aqui o tamanho dele, você usa esse layout grid aqui e também quando você for adicionar uma imagem no seu site, por exemplo, vamos supor que eu vou adicionar essa imagem aqui dentro lá do site. Antes de eu colocar ela no site, eu vou apertar K no teclado aqui. Antes de colocar ela no site, você já vem aqui, vamos supor que lá no site, nessas referências aqui que eu também mostrei como que faz para ativar aqui dentro do Elementor, vou deixar aqui vir 12 colunas, aqui tá certinho. Vamos supor, por exemplo, essas imagens aqui que aparecem aqui dos depoimentos. Observe que aqui ela está ocupando praticamente essas 4 colunas aqui, certo? As imagens ocupam quase essas 4 colunas aqui. Então, se eu fosse usar essa imagem aqui, vamos supor, fosse usar essa imagem naquela parte, naquele slide ali, aqui eu poderia já deixar a imagem ocupando aqui o espaço de umas 4 colunas, certo? E aqui já deu o tamanho certinho. Aí agora sim eu venho e aqui eu exporto a imagem aqui em plugins, WP Exporter. Caso não esteja aparecendo aqui, é só vir aqui nessa opção que ele vai mostrar aqui a opção de você buscar por um plugin. Aí você procura esse daqui, WP Exporter. E aqui você já exportaria aqui certinho a imagem no tamanho ideal. Agora, por exemplo, se eu vi que essa imagem aqui com 300, observa aqui embaixo, aqui ele mostra também. Se ela está com 366 pixels de largura e 244 de altura, não tem necessidade nenhuma de eu usar a imagem no tamanho original que ela é aqui, por exemplo. Ó, essa imagem aqui, vou vir aqui em propriedades, detalhes, ela tem 6.502 pixels de largura e 4.335 de altura. Então, isso daqui é bem mais do que a gente de fato precisa, entendeu? Então, você tem que ter cuidado na hora que você for colocar uma imagem ali. Nunca baixe uma imagem diretamente e já sobe ela lá no Elementor. Igual essa daqui, eu tinha baixado, se eu não me engano, foi no FreePic. Eu já mencionei também ele nas aulas anteriores. Então, se eu apenas baixasse essa imagem aqui e exportasse, ela ia ficar lá muito pesada. Porque essa imagem aqui, por exemplo, ó, ela está dando 8 MB o tamanho dela. Agora, se eu exportar essa imagem aqui, olha só o tamanho que ela vai ficar com esse plugin aqui, o WP Exporter, que aí a gente já une aquelas duas coisas que eu tinha falado, de salvar o arquivo no formato certo e também de salvar a imagem na dimensão certinha, entendeu? De uma forma que ela já vai ficar no site daquele tamanho, não mais do que a gente precisa, entendeu? Então aqui eu vou exportar a imagem, vou selecionar a pasta aqui, pronto, nessa pasta aqui, vou salvar e vou ver que tamanho que ela vai ficar. Então vou voltar aqui, lembrando, essa imagem original, ela está com 8 MB, e essa imagem que eu acabei de exportar, ela está com 11 KB. Isso daqui é muito menor do que os 8 megas. Para você ter uma ideia, 1 mega representa 1024 KB. Então olha só a diferença. Então se eu fosse subir uma imagem
aqui agora, aqui na landing page, nessa página aqui, com certeza eu ia subir aquela que eu acabei de exportar aqui no Figma, certo? Então, mesmo que você não vá fazer alguma edição na imagem, quando você baixar ela, não suba ela direto ali no Elementor. Você primeiro passa para o Figma, usa aqui essas colunas de referência do grid, que eu já expliquei melhor como usar nas aulas anteriores, e aí sim, após saber o tamanho que ela vai ficar aqui certinha, você pode exportar ela. Ou então, uma coisa que você pode fazer também, deixa aqui no máximo, ela com uns 800 pixels de largura. Se você ver que após você finalizar a página ali e for acessar pelo celular, você ver que a imagem está numa baixa qualidade, está pixelada, entendeu? Porque às vezes o tamanho que ela tinha ficado aqui com 366 pixels de largura, para o celular pode ser pouco, entendeu? Então as imagens, se você perceber ali que ela ficou em uma qualidade baixa no celular, essas imagens que você vai adicionando solta ali dentro da página, não estou falando da imagem de fundo, né? Porque a imagem de fundo eu já expliquei também nas aulas anteriores que a gente usa sempre ali 800 pixels de largura para montar no tablet e no celular, mas aqui eu estou falando das imagens que a gente vai adicionando no site, como esses aqui, que aqui é só um retângulo, né? Mas aqui tem esse print, por exemplo, essas imagens que ficam soltas assim na página. Aí você pode testar e deixar uns 800 pixels também. Se você notar que com o tamanho que tinha ficado para o computador, ela ficou meio pixelada, não ficou numa qualidade tão boa, entendeu? Então já falei sobre esses 3 primeiros pontos. Agora vem esse aqui. Use apenas uma fonte no seu projeto ou no máximo 2, entendeu? Voltando aqui para esse projeto, que você aprendeu passo a passo de como fazer, aqui eu usei apenas uma fonte. Se eu vier aqui nesse título, estilo, aqui em tipografia, foi essa fonte aqui, Plus Jakarta Sans. Eu usei apenas essa fonte no site inteiro. A única fonte que eu usei diferente foi essa daqui, mas foi na logo aqui desse curso. Então ela nem influencia aqui, nem chega a contar aqui com uma fonte dentro dessa página, entendeu? E aqui é um formato de imagem SVG. Observe aqui, ó, SVG. É um formato de imagem SVG, que é o que eu recomendo que você use, conforme eu falei ali, quando você for exportar algum ícone, alguma logo, entendeu? Aqui eu tinha colocado para ícones, colocar logo também, certo? Então, use apenas uma fonte no seu projeto, porque isso daí influencia também na questão da performance. Porque quanto mais fontes você adicionar, mais isso vai influenciando ali na performance, porque vai ser mais arquivos que ele vai ter que puxar ali, certo? E também na questão do design, quando você usa menos fonte, fica algo mais interessante, entendeu? Porque aí você vai olhando aqui na página, fica algo mais bonito quando você usa apenas ali um estilo de fonte, ou então no máximo 2. Agora, se aqui, por exemplo, aqui fosse um estilo de fonte, aqui eu pegasse outro e aqui outro, ia ficar uma bagunça, entendeu? Então, por isso que é interessante que você use uma fonte ou no máximo 2 fontes. Voltando aqui, suba as fontes localmente no Elementor. E até deixei um site aqui que eu já vou explicar melhor. O que seria isso? O que seria subir a fonte localmente? Aqui no WordPress, eu vou vir aqui nessa aba do Elementor e vou vir até aqui. Fontes personalizadas. Aqui eu consigo subir a fonte diretamente dentro desse WordPress aqui. Para que assim eu não precise depender do Google, que por exemplo, essas fontes que tem aqui em tipografia, essas fontes aqui, ele puxa tudo do Google. Porém, quando a gente não sobe a fonte localmente, isso é uma etapa a mais ali para o site puxar na hora que ele estiver carregando, entendeu? Ele vai ter que puxar a fonte ali, só que ela vai estar em um outro servidor, no caso, o servidor do Google, entendeu? Por isso você precisa subir uma fonte localmente aqui. E como que a gente faz isso na prática? Como eu estava falando, essas fontes, elas possuem ao Google, certo? Então, você vai acessar o site do Google Fontes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui você vai vir nessa aba aqui em cima para procurar pela fonte que você usou na sua página.
Por exemplo, eu usei aqui a fonte que o nome dela é Plus Jakarta Sans. Então aqui no Google eu vou pesquisar por ela. Plus Jakarta já apareceu aqui. Vou abrir ela aqui. Após encontrar a fonte, eu preciso fazer o seguinte: encontrar os pesos da fonte que eu usei ali no meu projeto. Então, nesse caso aqui, se a gente voltar aqui nessa página, observe que aqui eu usei o peso 400, a gente consegue observar vindo aqui em tipografia, peso, e tem essa quantidade aqui de pesos. Algumas fontes podem aparecer um pouco diferente, mas a maioria vai aparecer dessa forma aqui. Tem desde essa aqui que é fina, tem extra leve, leve, normal, médio, semi-negrito e também negrito. Na maior parte das vezes, a gente vai usar essas duas aqui, a normal e essa aqui, negrito. Então tem essa aqui que é 400, que é normal, e tem essa daqui que é 700, que é negrito. Aqui nesse caso, nesse título, observe que essa fonte que está mais fina aqui, ela é a que eu tinha deixado aqui o peso normal. E aqui, quando eu coloquei esse código HTML aqui, B, essa tag, ele deixou o texto negrito, que no caso é alcance a prosperidade. Então, é isso que essa tag B faz. E aqui também, se eu for observar direto nessa daqui, ó, aqui em estilo, eu usei aqui 700 negrito. Ou seja, aqui nessa página, com essa fonte Plus Jakarta, eu usei apenas esses dois pesos, que foi o peso de 400 para esses textos aqui e foi o de negrito, que é o peso 700 para essas partes aqui que tem um destaque, aqui onde a fonte está mais grossa, entendeu? Por exemplo, aqui foi o peso 700, aqui também 700, e aqui onde o texto é mais fino foi o 400. Então, voltando aqui para essa página do Google Fontes, aqui eu sei que eu usei essa aqui 400, que é a regular, a normal, e eu usei essa aqui 700, que é o negrito, que é esse bold aqui. Então agora eu preciso fazer o download dessa fonte aqui. Eu vou clicar aqui em cima nesse Jet Fonte e agora eu vou clicar nessa opção aqui, Download All. Pronto, já baixei. Vou abrir aqui e aqui eu preciso descompactar esse arquivo e para isso eu vou usar o WinRAR. Caso você ainda não tenha o WinRAR no seu computador, você pesquisa aqui no Google, WinRAR. Aqui, esse primeiro link que aparece, WinRAR Download. E aqui você vai clicar nessa opção aqui para baixar o WinRAR, certo? E aí você vai seguindo, fazendo a instalação dele. Quando você baixar ele, vai ter um arquivo ali executável que você vai conseguir fazer a instalação. E aí é só ir seguindo o passo a passo que vai ser informado ali, certo? Voltando aqui. Como eu estava falando, eu preciso descompactar esse arquivo, clico com o botão direito, WinRAR, extrair para... Ele já extraiu aqui em uma pasta, então eu vou abrir ela. E aqui pode ser que varie o tipo que a fonte vem, mas normalmente vem essa pasta aqui, static, você vai abrir ela. E aqui eu vou deixar apenas aqueles dois pesos de fonte que eu tinha usado. Que no caso, como eu falei, foi a bold seria ali o mesmo do que o negrito, e também essa aqui, que é a regular. Então eu vou deixar apenas essas duas aqui dentro da pasta. Essas aqui eu vou apagar, e essas daqui eu vou apagar também, deixando apenas essas duas aqui dentro da pasta. E agora eu vou abrir esse site aqui, que ele vai converter as fontes para os formatos que aqui nessa parte de subir a fonte personalizada, ele vai solicitar. Então, voltando aqui, primeiro a gente vem nessa parte aqui de adicionar as fontes, e aqui eu vou até aquela pasta onde eu tinha deixado aqueles arquivos de fonte que eu baixei. Que no caso, são essas duas aqui, são esses dois arquivos. Vou clicar aqui em abrir, ele já está subindo aqui, pronto. Agora, você precisa fazer o seguinte, selecionar esses 5 formatos aqui. Por padrão, eles estavam apenas nesses dois. Porém, você vai marcar essas 5 caixinhas que aparecem aqui. E após fazer isso, após subir as fontes aqui e também marcar essas 5 caixinhas, você vai clicar aqui em converter. Pronto.
E aqui agora é só fazer o download. Fiz o download aqui, ele vem com esse nome, Transfont. Agora eu vou clicar com o botão direito, WinRAR, e vou clicar extrair para, e o nome da pasta, já viu parar aqui certinho. E aqui ele vem com esses arquivos aqui. Ele converte o formato, conforme eu tinha falado ali, ele converte para 5 tipos de arquivos diferentes. Esse TTF, EOT e esses outros aqui. Então, voltando, se a gente for ver aqui, esse Style Sheet a gente nem vai usar, esse demo aqui também não, mas ele vai ter no total aqui, ó, se eu selecionar, tirando esses dois que eu falei ali, tem 10 arquivos selecionados. Por quê? Porque é 5 arquivos diferentes de cada peso de fonte ali, que no caso eu tinha pegado o peso 400 e também o peso 700, certo? Voltando aqui agora, a gente volta aqui para esse painel aqui no WordPress, que é o Elementor, fontes personalizadas, e aqui eu vou clicar nessa opção, adicionar novo. Aqui agora eu preciso colocar o nome da fonte e precisa ser exatamente o mesmo nome que estava aqui no Google Fontes, que é esse daqui, ó, é o mesmo nome da fonte, Plus Jakarta Sans, então é esse mesmo nome, vou selecionar aqui esse texto, estilo, é esse mesmo nome aqui da fonte que eu tinha selecionado aqui na tipografia do site. Volto aqui então e vou colar esse nome. Colei. Agora eu vou clicar nessa opção aqui, adicionar variação de fonte. Aqui é onde eu vou adicionar os arquivos correspondentes ao peso da fonte. Então aqui em peso, esse normal aqui no caso, vou selecionar aqui 400. Então peso 400, que é aquele que eu tinha baixado também, é um dos pesos que eu tinha baixado ali. Marquei aqui 400, aqui em estilo eu posso deixar normal mesmo, e aqui ele pede para eu subir 5 arquivos diferentes. Primeiro ele pede esse arquivo aqui, o wolf, então eu vou clicar aqui em enviar, venho aqui em enviar arquivos, selecionar arquivos e agora eu vou até aquela pasta do Transfont. Venho aqui. E aqui, como eu estou subindo para o peso 400, que é aquele peso regular, conforme eu tinha explicado ali, eu vou selecionar esse daqui, ó, regular, que ele só vai abrir, ele abriu 2 aqui, porque eu tinha baixado para 2 pesos diferentes. Mas aqui ele só está puxando esse tipo de arquivo, por isso que apareceu só esses 2 e não todos aqueles que eu tinha baixado deixado na pasta. Então, para esse, como eu estou subindo para o peso 400, que é esse regular, eu vou clicar em abrir. Voltando aqui, ó, vou até mostrar para você que no próprio site aqui do Google Fontes, ele explica certinho aqui, já deixa em inglês, ó. Peso 400 é o regular e o peso aqui 700 é o bold. E aqui no Elementor também, a gente consegue ter acesso aqui nessa parte de tipografia, aqui em título, o peso 400 e 700, que foi esses dois que eu estou usando aqui nessa página. Voltando aqui, já selecionei o arquivo, vou clicar aqui em escolha o arquivo, pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa para esses outros arquivos aqui. Lembrando, ainda estou nesse peso 400. Então aqui agora eu clico em enviar nesse de baixo, enviar arquivos. Já vou pegar esse aqui também que é o regular, que representa o 400. Vou fazer a mesma coisa para esses outros aqui, regular. Cada vez que eu clico numa caixinha dessa aqui para enviar, ele pega um tipo de arquivo diferente, que foi aqueles 5 que a gente tinha convertido aqui. Voltando aqui então, enviar arquivos, regular, abrir. E esse último aqui, enviar arquivos, e vou puxar o regular. Agora que eu já subi esses 5 arquivos diferentes aqui para o peso regular, que é o peso 400, eu vou clicar nessa opção aqui embaixo, adicionar variação de fonte, que agora vai ser um outro estilo, um outro peso da fonte. No caso aqui agora em peso, eu vou selecionar esse de 700. Por que 700? Porque o peso 700 representa o bold,
que é o estilo de fonte que eu estou usando aqui na página também, que é esse texto mais grosso aqui, o texto que está em negrito. Então, selecionei o peso 700, agora eu vou pegar os arquivos correspondentes ao peso 700, ao peso bold. Nesse primeiro aqui eu clico em enviar, enviar arquivos, selecionar arquivos, e vou pegar esse daqui, bold, abrir. E vou fazer a mesma coisa para os outros aqui, agora selecionando o bold. E agora esse último arquivo aqui, bold. Pronto. Agora que eu já subi esses arquivos para o peso 400 e também para o peso 700, que nesse caso aqui, nessa página, eu usei apenas esses dois pesos para a fonte Plus Jakarta Sans, mas pode ser que na sua página você tenha usado também, por exemplo, o peso 300 ou o peso 600, enfim. Eu recomendo mesmo que você use no máximo esses dois pesos aqui, entendeu? O 400 para textos no geral e o 700 para textos que você quer dar um destaque. Então, voltando, como eu estava falando, agora que eu já adicionei aqui todos esses arquivos para o peso 400 e 700, eu vou clicar em publicar. Publiquei, já veio parar aqui certinho. Se eu voltar aqui agora ao Elementor, fontes personalizadas, já está mostrando aqui Plus Jakarta Sans. E esse número 2 do lado, que significa que adicionamos duas variações de fontes, no caso, dois pesos de fonte aqui para Plus Jakarta Sans. Se eu voltar aqui no editor do Elementor agora, aqui em tipografia, quando eu vim aqui em família, ele está aparecendo aqui na lista geral, certo? Mas se agora eu atualizar essa página aqui, atualizar o editor, observe como vai ficar agora. Eu vou abrir aqui esse texto, que também está na tipografia Plus Jakarta Sans. Porém, agora quando eu venho aqui em família, ele veio parar nessa aba aqui, fontes personalizadas. Ou seja, ele está aqui porque eu subi a fonte localmente. Agora, vai ser uma coisa a menos para na hora que a página for carregar para o visitante, que ele tem que pegar de outro servidor externo. Porque agora já está tudo aqui dentro desse Elementor, dentro aqui do WordPress, entendeu? Então, concluímos também essa etapa aqui de subir a fonte localmente. Uma outra etapa, quando adicionar um vídeo na página, use o recurso de sobreposição da imagem. O que seria isso? Eu abri aqui esse exemplo que eu fiz no Elementor, vou até mostrar como que eu fiz ele, vou apagar esse daqui. Aqui eu adicionei um container. Vou deixar a direção da coluna. Aqui, em altura mínima, eu vou deixar 800 pixels. E aqui nessa parte de justificar conteúdo, eu vou deixar ao centro, alinhar itens ao centro e envolver eu vou habilitar também. E aqui eu vou puxar esse elemento aqui de vídeo. Vou colocar ele aqui dentro. Pronto, coloquei um vídeo aqui na página. Agora aqui em avançado, em largura, eu vou personalizar e vou deixar ele aqui do tamanho de umas, deixa eu ver, aqui umas 6 colunas, tá vendo? 6 colunas aqui em 49, eu acredito que já ficou aqui certinho, tá? E eu vou clicar aqui em atualizar. E aí o que acontece? Por padrão, quando a gente coloca um vídeo dessa forma aqui, e por exemplo, vamos supor que eu tivesse colocado aqui também uma headline aqui em cima, um botão aqui embaixo, quando a gente abre a página, o vídeo, por mais que ele não esteja aqui sendo reproduzido, ele já ia começar a carregar. Isso daqui vai pesando na parte da performance, porque vai ser uma coisa a mais que na hora que a página carregar ali, ela vai ter que fazer, que é carregar esse vídeo junto. E aí, para evitar isso, a gente faz o quê? A gente coloca uma imagem de capa nesse vídeo aqui, mas não lá pelo YouTube, aqui pelo próprio Elementor, no caso é uma sobreposição de imagem, que assim, só quando a pessoa clicar na imagem que o vídeo vai começar a carregar e também a reproduzir. Então, na prática, como que seria isso daqui? Eu vou abrir aqui o Figma e aqui eu venho aqui em cima e vou criar um frame e eu vou deixar aqui o tamanho de 1280 por 720. Então, ficou 1280 de largura
por 720 de altura. E aqui eu vou ativar isso daqui para ele manter a proporção, e você já vai entender o porquê. Eu criei nesse tamanho aqui porque esse é o tamanho padrão de uma capa de vídeo do YouTube. Porém, aqui, agora, depois que eu ativei essa opção aqui de manter a proporção, eu posso deixar aqui em 800 pixels, que automaticamente ele já vai reduzir esse daqui também. Deixei em 800, ele veio parar aqui em 450. Então aqui eu já poderia ter criado, né, diretamente nesse tamanho aqui, mas foi só para mostrar para você também como que você faz isso. Você primeiro, tipo assim, eu quero fazer o tamanho que fique certinho aqui para essa capa, na dimensão certinha, né, na estrutura certinha aqui. Você faz desse esquema, você coloca o tamanho que seria o padrão de capa de YouTube, que seria 1280 por 720, e aí você faz esse esquema aqui de colocar o tamanho que você quer deixar de fato, lembrando de ativar essa opção aqui de manter a proporção, dá um Enter aqui e automaticamente ele já veio deixar aqui na altura certinha também. Enfim, deixei aqui 800 de largura porque lembra que eu tinha comentado que para o celular ali, as imagens, para que não fique pixelado e tal, é bom a gente deixar uns 800 pixels de largura. Então, eu deixei 800 pixels aqui. Aí agora aqui eu poderia colocar, vou pegar uma imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, vou arrastar para dentro do Figma, apertar K no teclado e vou colocar aqui dentro. Pronto. Coloquei aqui. E aqui eu estou criando a capa que vai ficar naquele vídeo ali. E aqui eu vou colocar uma elipse aqui. Vou deixar dessa forma. Aqui em Fill eu vou tirar. E em Stroke, que é a borda, eu vou deixar aqui na cor branca mesmo. E aqui, aonde está o número 1, que é a grossura aqui da borda, eu vou deixar um 6. Acho que assim está bom. E agora eu vou centralizar aqui esse círculo. E essa imagem aqui, eu vou diminuir a opacidade dela. Eu vou deixar uns 50 pixels. E aqui nessa parte do frame 1, aqui em Fill, eu vou deixar na cor preta. Pronto. E agora eu vou pegar aqui um triângulo, esse polígono aqui, e vou colocar aqui dentro. E agora eu vou com o Shift pressionado aqui no teclado e até aparecer essa forma aqui onde eu consigo rotacionar o elemento, eu vou rotacionar ele dessa forma, que aí ele já, com o Shift ativado, ele já vai rodando aqui certinho. E vou colocar aqui dentro. Ou aqui nessa parte aqui do ângulo, da rotação, eu posso deixar menos 90 graus, que já fica certinho. Enfim, agora eu vou encaixar aqui como se fosse mesmo o símbolo de um play aqui. Posso até aumentar a grossura aqui dessa bordinha, vou deixar aqui uns 10. Vou centralizar novamente, já está centralizado. Esse play aqui também, eu clico aqui nessa parte de... Eu consigo controlar aqui um raio aqui para essa parte, pronto. Vou deixar ele na cor branca também. Enfim, eu criei aqui como se fosse uma capa de um vídeo mesmo, onde passa essa ideia que a pessoa pode apertar o play, certo? Que eu vou renomear também, vou deixar capa. E agora, com esse tamanho aqui que eu deixei o frame, coloquei o nome dele de capa, 800 pixels de largura, 450 pixels de altura. Não preciso mais que isso, que é como eu falei, a gente já não estaria seguindo esse conceito aqui que eu falei de usar as imagens no tamanho correto, certo? Então, esse tamanho aqui já é o suficiente, 800 pixels, que aí ele no celular também não vai ficar pixelado. Enfim, aqui agora com esse frame selecionado, eu venho, plugins, WP Exporter, e vou selecionar aqui novamente e vou exportar capa. Vou deixar aqui nessa pasta. Voltando aqui para essa parte da gente colocar uma imagem aqui que vai ajudar na questão da performance, eu venho aqui nessa parte para editar o vídeo, conteúdo, sobreposição de imagem, e aqui eu vou ativar esse recurso. Eu clico aqui e agora eu clico em escolher imagem, enviar arquivos, selecionar arquivos e já vai estar aqui a imagem da capa no tamanho certinho, em um peso muito bom, 27 KB. Eu vou clicar em abrir. Agora eu vou clicar selecionar e aqui ficou bugado dessa forma porque automaticamente ele também puxa um ícone de reprodução. Mas aqui eu posso desativar e aqui ficou dessa forma. Eu fiz uma imagem de capa aqui bem simples, mas só para você entender o conceito.
aqui em configurações, eu vou desativar esse grid. Então, aqui ficou o vídeo. Aqui eu poderia também adicionar um arredondamento aqui, raio da borda, 20. Enfim, aqui nesse caso agora, eu vou atualizar a página. Vou voltar aqui. Que nesse caso agora, quando a página é carregada, o vídeo ele não começa a carregar. Ele só vai começar a carregar de fato quando eu apertar o play aqui. Aqui é um vídeo do próprio Elementor, mas enfim, só agora que ele começou a carregar. Depois que eu apertei o play aqui, entendeu? Antes ele não tinha começado a carregar. Vou fechar essa página aqui e vou voltar aqui para o que eu estava falando das boas práticas aqui. Vou apagar, enfim, já deu para entender ali como que faz para colocar uma capa também, né? Então é esse daqui. Quando adicionar um vídeo na página, use o recurso de sobreposição de imagem. E agora nós vamos para a última etapa, mas essa daqui é uma das principais, que é o seguinte: configurar o plugin WP Rocket. Lembra que em uma de nossas primeiras aulas aqui desse módulo sobre criação de site, sobre web design, eu mostrei ali como solicitar os plugins prêmios na TurboCloud, e um desses plugins foi o WP Rocket. Então, agora que nós vamos configurar ele. Eu vou voltar aqui para o painel do WordPress e aqui eu vou vir em configurações e aparece esse plugin aqui, WP Rocket. Só que antes de abrir ele, eu vou aproveitar e vou vir aqui nessa aba de plugins. Tá vendo que aparece esse número 2 aqui? Então, olha só. Vou clicar aqui em plugins. Esse número que aparece aqui ao lado significa a quantidade de plugins que você tem aqui que estão disponíveis para atualização. Então, nesse caso, está aparecendo o número 2, porque eu tenho aqui o Elementor disponível, o Elementor Pro disponível para atualização, e também tenho o WP Rocket. Então, eu vou aproveitar e vou atualizar eles aqui. E eu recomendo que você faça o mesmo também. Claro, dependendo do plugin, você tem que ter cuidado ali. Ele até fala que é recomendado que você faça um backup do site antes de atualizar, porque pode ser que aquela nova versão do plugin gere algum conflito no seu site. Mas tem até uma aula aqui dentro desse módulo, que vai ser a próxima aula aqui na verdade, onde você vai aprender sobre como fazer backups do seu site, como fazer backups da sua página. Então você pode fazer isso também. Mas enfim, aqui eu vou mostrar e aí depois você assiste logo em seguida a aula de como fazer um backup. Vou mostrar aqui como que faz para atualizar no caso. Então vou clicar aqui em atualize agora. E esse aqui de baixo também, o WP Rocket, atualize agora. Ele está atualizando aqui. O Elementor Pro já foi atualizado. E aqui o WP Rocket já foi atualizado também. Então vamos lá continuar aqui o que eu estava dizendo sobre configurar o WP Rocket, um plugin de cache que ajuda demais na questão da performance. Então lembrando que na aula lá sobre ativação de plugins premium na TurboCloud eu mostrei como que faz para a gente estar instalando ele. Ele é um plugin que você também consegue comprar ele, porém eu recomendo que você use a TurboCloud, que aí você já consegue ter esse plugin de maneira gratuita. Então vamos lá. Vou abrir aqui a aba configurações e vou abrir aqui o WP Rocket. Essas coisas que aparecem aqui em cima são notificações. Eu posso clicar nesse X aqui e fechar, que é esse o painel aqui do WP Rocket. Resumidamente, o WP Rocket ele cria versões em cache das nossas páginas e armazena temporariamente. Isso reduz o tempo de carregamento das páginas para os visitantes. Uma outra coisa que ele faz também é minificar os arquivos, seja HTML, CSS e JavaScript, ou seja, ele reduz o tamanho ali dos arquivos e isso ajuda diretamente na performance. Enfim, ele também possibilita outras coisas aqui, outros recursos que nós vamos ativar aqui durante essa aula e eu recomendo que você também faça o mesmo. Começando aqui nessa parte, nesse painel aqui, Cache, você vai ativar essa opção aqui. Arquivos de cache separados para dispositivos móveis. Aqui agora, do lado esquerdo em otimizar arquivos, eu vou clicar nessa opção aqui, minificar os arquivos CSS, que aqui você pode até conferir abaixo aqui, ó, ele já fala certinho. Minificar o CSS remove espaços em brancos e comentários para reduzir o tamanho do arquivo.
Ou seja, se isso daqui está reduzindo o tamanho do arquivo, isso significa que serão menos coisas para serem requisitadas quando o nosso site estiver carregando, certo? Então, vou ativar essa opção aqui e vou clicar nessa opção. Ele até fala, ó, isso poderá quebrar coisas. Então, o que eu recomendo? Você pode ativar isso daqui, salvar alterações e visitar a sua página para ver se não está acontecendo nenhum conflito nela, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu ativei essa opção, eu vou clicar aqui em salvar alterações e vou atualizar aqui a página para ver se está tudo certinho aqui, se não quebrou. Recomendo também que você acesse pelo celular para ver, mas enfim, aqui foi tudo certinho. Eu vou continuando aqui as configurações, eu sei que aqui vai dar tudo certo, mas aí você vai testando o que você ativar e não ativa tudo aqui, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que o que eu ativar aqui, você ativa de um por um aí, salva e vai vendo se não quebrou no site. Mas o que eu não ativar aqui, você não precisa ativar aí também, entendeu? Agora eu vou ativar essa opção aqui, minificar os arquivos JavaScript. Vou clicar nessa opção aqui. E agora essa opção aqui, atrasa a execução do JavaScript. Volto aqui em cima, vou clicar aqui em mídia, vou marcar essa opção de habilitar para imagens, habilitar para iframes e vídeos. Vou marcar essa opção aqui de substituir o iframe do YouTube. Marquei, pronto. Vou marcar também essa opção aqui de adicionar dimensões de imagens faltando. Aqui em pré-carregar, eu vou deixar como está mesmo, como já vem aqui. E aqui, essas outras partes não precisa mexer, que aqui agora é só clicar em salvar alterações. Pronto, as alterações aqui já foram salvas. E uma coisa que eu recomendo é o seguinte, sempre que você fizer alguma edição ali na sua página, você vem aqui em cima nesse painel aqui do WordPress, e você vem nessa parte aqui do WP Rocket e clica nessa opção aqui, limpar e pré-carregar o cache. Que como eu falei, o cache ele salva, ele armazena ali versões do seu site. E o que acontece? Se você, por exemplo, atualizou seu site, fez algum ajuste nele e tem um cache de uma versão antiga dele e uma outra pessoa acessa de um outro lugar a sua página e ela vai abrir ali aquele cache, pode ser que aquilo que você atualizou não apareça para ela, entende? Então, por isso que é interessante você deixar por isso que é interessante você vir aqui e marcar essa opção aqui de limpar e pré-carregar o cache após fazer algum ajuste ali na sua página. E agora eu vou abrir esse site aqui, que eu vou deixar ele na descrição aqui dessa aula também, que é para você abrir ele. Você vai acessar essa parte aqui e aqui você vai colar o URL da sua página, certo? Para você analisar a performance dela. Aqui, antes de fazer esses ajustes, eu tinha colocado aqui para analisar a performance do site. E aqui nessa parte de desempenho, que é a principal parte que a gente deve olhar, aqui quanto mais próximo de 100, melhor. Mas se ele já estiver ali passando dos 90, já está bom. Isso significa que está com um bom desempenho. Aqui ele mostra essas duas abas, a do celular e a do computador. Então, conforme eu tinha falado, eu tinha feito esse teste aqui antes. Olha só o horário, foi às 5h35 e agora é 8h10. Então, eu fiz esse teste aqui antes de começar a gravar a aula, certo? E ele deu essa nota aqui, em desempenho. 81 no celular e no computador deu 92. Agora, eu vou copiar o mesmo link, que é o link dessa página aqui, que eu mostrei ali como que faz, mostrei em uma de nossas aulas. E agora, nessa nova aba que eu abri aqui, eu vou clicar, colar e vou analisar e vou comparar para ver se teve uma evolução. Eu não sei se vai dar muita diferença, porque eu já tinha usado os pesos de imagens ali, tamanhos corretos, conforme eu fui ensinando durante a aula. A única coisa que eu mudei ali, olha só, deu 92. A única coisa que eu mudei ali foi subir as fontes localmente ali no Elementor, no WordPress, e também configurar o WP Rocket. As outras coisas já tinham seguido ali as boas práticas corretamente. Enfim, aqui ele aumentou, então
Antes aqui no computador, olha só, estava 81, e aí só de eu subir a fonte localmente e também configurar o WP Rocket, ele saiu de 81 para 92. E no computador ele estava aqui em 92, vamos ver como que ficou agora, ficou em 97, então olha só que diferença. Aqui no computador ele quase chegou no 100 e no celular ficou em 92, certo? Conforme eu falei ali, quanto mais próximo de 100, melhor. Mas ali se já estiver acima de um 90, já está bom. É que essa página aqui também, ela é uma página bem longa, com vários elementos aqui, né? Muitas seções, mas aí se é uma página mais curtinha também, como uma página de captura, que vai ter ali umas 3, 4 sessões, aí ela já fica com uma nota melhor. Então é isso, aqui nessa aula você aprendeu quais etapas você deve seguir para que suas páginas tenham uma boa performance, certo? Então lembre-se sempre de seguir essas boas práticas desde o começo ali, quando você estiver montando a sua página. Desde a hora de você escolher uma boa hospedagem, você configurar ali o WordPress certinho, porque uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante também, é seu WordPress não ficar cheio de coisas, cheio de arquivos, mídias que você não usa, plugins também desnecessários, enfim. Vai seguindo essas boas práticas, utilize as imagens no formato correto, WebP para imagens no geral e SVG para ícones e logos, suba as imagens no tamanho correto, use apenas uma ou no máximo 2 fontes nos seus projetos, suba as fontes localmente, mostrei ali também. Quando você adicionar um vídeo na página, use o recurso de sobreposição da imagem e configure o plugin WP Rocket, entendeu? E na próxima aula eu vou te mostrar como realizar backups aí do seu WordPress, das suas páginas, para que assim você fique mais tranquilo e caso aconteça algum bug, caso aconteça ali algum conflito, você tenha uma versão antiga ali que estava funcionando certinho da sua página para restaurar, certo? Então é isso, eu te vejo lá.